Fala, nação rubro-negra! O Flamengo em Foco tá no ar trazendo mais um vídeo cheio de informações exclusivas e novidades quentíssimas do Mengão. Antes de começar, já mete o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, isso ajuda demais e garante que você não perca nenhum lance, nenhuma bomba e nenhuma atualização do mais querido. Agora bora direto pras notícias. A noite cai sobre Nunes, e dentro do prédio administrativo do River, uma planilha iluminada por monitores revela mais do que números, expõe um plano de sobrevivência. A diretoria encara uma realidade incômoda, depender do rival para salvar o calendário internacional, e decide acelerar um reposicionamento ambicioso. À mesa, um orçamento fechado para uma ofensiva de mercado em 2026. O alerta está dado, não há espaço para erros. A crise esportiva, com eliminação precoce e calendário em suspense, empurra o clube a rasgar páginas e reescrever o roteiro. A estratégia não se resume a gastar, é uma tentativa de reconstruir identidade competitiva e devolver confiança à arquibancada. O River escolhe um caminho pragmático, investir de forma concentrada, com metas objetivas por setor, e devolver ao time principal uma espinha dorsal que aguente noites grandes. Um pacote financeiro reservado, 20 milhões de dólares, algo próximo de 107 milhões de reais, funciona como alavanca para a reformulação. O montante não pretende seduzir pelo brilho dos nomes, mas pela adequação a funções, presença diária, profundidade pelos lados, meia criativo que rompe linhas, defensor que vence duelos e domina coberturas em campo aberto. O dinheiro vira ferramenta, não vitrine. O primeiro passo foi duro e necessário, uma lista de saída com 8 peças ao final do ano. O objetivo é enxugar folha, abrir espaço regulatório, e permitir a entrada de atletas que modifiquem a dinâmica de jogo. Quem fica precisa render imediatamente, quem chega entra com missões táticas definidas, e quem parte deixa uma lacuna que será preenchida por perfil específico, não por reputação. No topo da pauta, o ataque pede um farol que normalize os jogos grandes. Entre opções estudadas, reaparece um nome que mexe com a torcida e provoca o Brasil, um atacante revelado em casa, hoje em circuito europeu, alvo recente de um gigante carioca. O retorno ao continente, porém, esbarra em empréstimos ativos, cláusulas duras e calendários descompassados. O River sabe que, para repatriar, precisará de timing e convicção. Outros caminhos se abrem pelas pontas do elenco. Há quem tenha sido oferecido por agentes com agenda no Oriente Médio, há perfis que transitam entre Rússia e Portugal e poderiam dar amplitude e aceleração ao modelo. Em paralelo, a direção observa talentos formados no próprio clube, hoje vinculados a gigantes ingleses e alemães, buscando brechas de empréstimos ou acordos com ponte de desenvolvimento. A prioridade, quem ainda cabe no contexto sul-americano sem perder competitividade. As laterais exigem renovação com energia e leitura de transições. No radar, jogadores acostumados a duelar em blocos médios e altos, capazes de sobreviver a jogos com trocas rápidas de posse e coberturas longas. Em ligações com a Europa Oriental, surgem alternativas que unem físico e disciplina posicional, atributos que faltaram em noites decisivas. Nesse tabuleiro, o Brasil aparece não apenas como concorrente, mas como espelho. O Flamengo mantém vigilância constante sobre nomes que o River também monitora, e essa disputa adiciona pressão aos prazos. Cada tomada de decisão considera janelas, registro federativo, liberação de empréstimos e a inevitável guerra de propostas. O clube argentino decide operar com sigilo reforçado para evitar leilões. Táticas à parte, o vestiário precisa de liderança que resista à turbulência. O treinador, acostumado a construir times inteligentes e agressivos, recebe a missão de transformar orçamento em sistema. O ajuste passa por treinos orientados a recuperar comportamentos, bloco compacto, pressão coordenada na segunda bola, ataque que não se perde ao recuperar a posse, e bola parada que devolva pontos perdidos. Ao olhar para as cifras, a direção traduz números em margem de manobra. 20 milhões de dólares significam espaço para 2 contratações de impacto, mais peças dirigidas ao equilíbrio e profundidade. O recado interno é claro, o clube não fará apostas de risco por emoção. Haverá cláusulas, metas por desempenho, e saída planejada caso ativos não alcancem entregáveis estabelecidos.
O torcedor quer respostas no placar, mas o time precisa primeiro fechar vazamentos. As derrotas recentes expuseram falhas em coberturas, desequilíbrio em transições e pouca contundência na última bola. A reformulação mira esses detalhes com obsessão: reduzir erro não forçado, ampliar taxa de finalizações de qualidade e resgatar confiança com vitórias que aguentem pressão. No eixo Rio-Buenos Aires, inevitavelmente, surge o ponto de fricção. Interesses cruzados com o rubro-negro criam mini-batalhas de informação, testes de paciência e movimentos indiretos para concorrer por ativos. A torcida, exigente e acostumada a noites grandes, quer ver em campo o reflexo da promessa. O clube devolve convicção com transparência medida, explica objetivo por setor, reforça compromisso com funcionalidade e evita promessas vazias de nomes sem encaixe. O foco é desempenho que vira resultado, não manchete que se esgota em uma semana. Para além do gramado, a operação financeira prevê amortização e proteção de caixa. Contratos calibrados por metas reduzem risco, e eventuais saídas futuras precisam recuperar investimento e gerar margem. O River tenta operar como instituição moderna, gastar com propósito, vender com inteligência, competir com consistência. Em 2026, o clube quer reescrever o capítulo que ficou incompleto. A reformulação não promete milagres, promete estrutura. Um time que defende melhor, ataca com clareza, e não se entrega quando a pressão aperta. O orçamento é o início, a execução, o coração do projeto. No fim, o que fica é a ideia de um River consciente de suas fragilidades e disposto a enfrentá-las com método. O plano mira reforços que resolvem jogos, não apenas nomes que rendem cliques. E no duelo silencioso com um rival brasileiro que também tenta os mesmos alvos, a diferença vai nascer do encaixe perfeito, quem contratar para decidir, e como transformar contratação em identidade vencedora. Fala, nação rubro-negra! Antes de seguir com as notícias, aproveita e se inscreve no Flamengo em Foco e já deixa aquele like que fortalece demais. Assim você fica por dentro de tudo que rola no Mengão, em primeira mão e sem perder nada. Agora bora continuar com as novidades. O vídeo começa com uma cena inesperada. Leila Pereira, presidente do Palmeiras e uma das figuras mais influentes do futebol brasileiro, surge diante das câmeras e anuncia uma decisão que ninguém poderia prever. Com voz firme e olhar determinado, ela declara que fez uma oferta oficial para comprar o Flamengo em 2026. A revelação cai como uma bomba no cenário esportivo nacional e imediatamente se torna o assunto mais comentado do país. A notícia rapidamente se espalha pelas redes sociais, gerando uma onda de choque e curiosidade. Torcedores rubro-negros, palmeirenses e de outros clubes se mobilizam para comentar o episódio. A ideia de uma dirigente de um rival histórico assumir o controle do Flamengo parece, para muitos, inimaginável. Ainda assim, a proposta existe e foi confirmada pela própria Leila. Nos programas esportivos, o tema domina as pautas. Jornalistas e comentaristas se revezam em análises sobre o impacto da decisão. Alguns destacam a ousadia da dirigente, que já havia mostrado força ao transformar o Palmeiras em uma potência financeira. Outros questionam se a proposta é viável e se o Flamengo, como associação, poderia ser vendido. A diretoria do Flamengo, surpreendida pela revelação, preferiu adotar cautela. Em nota, destacou que respeita a posição de Leila Pereira, mas reforçou que qualquer decisão sobre o futuro do clube será tomada em conjunto com os sócios e torcedores. Ainda assim, a ausência de detalhes sobre os valores envolvidos alimenta teorias e mantém o clima de mistério. Torcedores do Flamengo reagiram com indignação. Muitos afirmaram que o clube não pode ser alvo de compra, já que sua história e tradição pertencem à torcida. Outros, mais pragmáticos, reconheceram que a proposta poderia trazer estabilidade financeira e abrir novas possibilidades de investimento. A polarização intensifica o debate nas arquibancadas e nas redes sociais. Do lado palmeirense, a repercussão foi diferente. Parte da torcida comemorou a ousadia de Leila, vendo na proposta uma demonstração de poder e ambição. Outra parte, no entanto, questionou se a dirigente não estaria desviando o foco do Palmeiras, clube que já exige atenção e investimentos constantes. A imprensa internacional também repercutiu a notícia.
Veículos esportivos da Europa e da América Latina destacaram a ousadia da dirigente em tentar adquirir o maior rival de seu próprio clube. O episódio reforça a imagem de Leila Pereira como uma das figuras mais poderosas do futebol mundial. Ex-jogadores e ídolos do Flamengo se manifestaram em defesa da instituição. Muitos afirmaram que o clube não pode ser tratado como uma empresa comum e que sua história precisa ser preservada. Essas declarações aumentam a confiança da torcida e criam um ambiente de união contra a proposta. Dentro das entidades esportivas, o clima é de apreensão. A CBF e outras organizações ligadas ao futebol são pressionadas a se pronunciar sobre a legalidade da oferta. A possibilidade de uma investigação formal começa a ser discutida nos bastidores, e a expectativa é de que medidas sejam anunciadas em breve. Especialistas em gestão esportiva destacam que a proposta de Leila, se concretizada, poderia abrir um precedente inédito no futebol brasileiro. A compra de um clube por uma dirigente de outro rival seria algo sem paralelo na história, e seus efeitos poderiam transformar completamente o cenário esportivo nacional. Torcedores comuns relatam sentimentos de revolta e desconfiança. Muitos afirmam que sempre defenderam a ideia de que o Flamengo pertence ao povo e que qualquer tentativa de privatização seria uma afronta à tradição. O episódio reforça a percepção de que o futebol pode estar cada vez mais dominado por interesses financeiros. No Flamengo, jogadores e comissão técnica preferem não se pronunciar diretamente sobre o caso. Ainda assim, fontes internas revelam que o clima é de surpresa e até de certa indignação. A equipe está determinada a mostrar em campo que suas vitórias são fruto de esforço e talento, independentemente das movimentações externas. A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganha novos contornos com a notícia. A proposta de Leila passa a ser usada como munição em provocações e debates entre torcedores. O futebol, que já é marcado por paixões intensas, se torna ainda mais polarizado. Do ponto de vista comercial, especialistas apontam que a proposta pode afetar patrocínios e contratos. Empresas que investem no futebol brasileiro acompanham de perto os desdobramentos, preocupadas com a imagem de suas marcas associadas a um episódio tão polêmico. A narrativa construída em torno da decisão de Leila Pereira se torna um fenômeno midiático. Programas de rádio, podcasts e canais independentes dedicam horas de conteúdo ao tema, explorando cada detalhe e levantando hipóteses sobre os bastidores da proposta. A frase Leila Pereira faz oferta para comprar o Flamengo em 2026 já entrou para a história como uma das mais impactantes do esporte nacional. Independentemente da veracidade ou da viabilidade, ela conseguiu abalar estruturas e colocar em xeque a confiança dos torcedores no sistema. O futuro da proposta ainda é incerto. Alguns acreditam que ela será rapidamente descartada por questões legais, enquanto outros apostam que Leila pode encontrar caminhos para viabilizar a compra. O destino do Flamengo, no entanto, permanece em aberto. Leila Pereira, por sua vez, reforça sua imagem como líder ousada e determinada. A proposta mostra que ela não teme críticas e que está disposta a tomar medidas drásticas para ampliar sua influência no futebol. Essa postura pode consolidar sua autoridade e marcar sua trajetória como dirigente. A temporada segue, mas a sombra da proposta de Leila permanecerá presente. Torcedores, dirigentes e jornalistas acompanharão cada passo do caso, em busca de respostas e desdobramentos. O episódio promete marcar não apenas o ano, mas toda uma era do futebol brasileiro. No fim das contas, a revelação de Leila Pereira é mais do que uma proposta polêmica. É um acontecimento que mexe com torcidas, diretoria e imprensa, reacende rivalidades e coloca o futebol brasileiro diante de um desafio inesperado: provar que ainda é capaz de oferecer credibilidade, emoção e resultados legítimos dentro das quatro linhas. A repercussão da notícia de que Leila Pereira teria feito uma oferta para comprar o Flamengo em 2026 continua a movimentar intensamente o cenário esportivo e político do futebol brasileiro. A declaração, que já havia causado espanto no momento em que foi revelada, segue sendo tema central em debates, entrevistas e análises, mostrando que o impacto vai muito além das quatro linhas. Entre os torcedores rubro-negros, o sentimento é de indignação e resistência. Muitos afirmam que o Flamengo não pode ser tratado como uma empresa comum, já que sua história e tradição pertencem ao povo.
A ideia de uma dirigente de outro clube assumir o controle da instituição é vista como uma afronta, e manifestações começam a ser organizadas para reforçar que o clube deve permanecer sob gestão associativa. Do lado palmeirense, a repercussão é ambígua. Parte da torcida enxerga a proposta como um sinal de poder e ambição, destacando que Leila Pereira demonstra a capacidade de expandir sua influência no futebol. Outra parte, no entanto, teme que o foco no Palmeiras seja prejudicado, já que o clube exige atenção constante e investimentos pesados para manter-se competitivo. A imprensa esportiva nacional dedica espaço diário ao assunto. Colunistas e comentaristas discutem se a proposta é viável do ponto de vista jurídico e financeiro, além de analisar os impactos que uma eventual compra teria no equilíbrio do futebol brasileiro. Alguns destacam que seria um movimento sem precedentes, capaz de alterar profundamente a estrutura das competições. A imprensa internacional também segue repercutindo o caso. Jornais europeus e latino-americanos destacam a ousadia da dirigente em tentar adquirir o maior rival de seu próprio clube, ressaltando que o episódio reforça a imagem de Leila como uma das figuras mais influentes do futebol mundial. Essa repercussão global aumenta ainda mais a pressão sobre as entidades brasileiras. Ex-jogadores e ídolos do Flamengo se manifestaram em defesa da instituição. Muitos afirmaram que o clube não pode ser vendido e que sua história precisa ser preservada. Essas declarações reforçam o sentimento de união entre torcedores e aumentam a resistência contra qualquer tentativa de privatização. Dentro das entidades esportivas, o clima é de apreensão. A CBF e outras organizações ligadas ao futebol são cobradas por respostas rápidas e contundentes. A possibilidade de uma investigação formal sobre a legalidade da proposta começa a ser discutida nos bastidores, e a expectativa é de que medidas sejam anunciadas em breve. Especialistas em gestão esportiva alertam que, se concretizada, a proposta poderia abrir um precedente perigoso. A compra de um clube por uma dirigente de outro rival seria algo sem paralelo na história do futebol brasileiro, e seus efeitos poderiam transformar completamente o cenário esportivo nacional, gerando concentração de poder e desequilíbrio competitivo. Torcedores comuns relatam sentimentos de revolta e desconfiança. Muitos afirmam que sempre defenderam a ideia de que o Flamengo pertence ao povo e que qualquer tentativa de privatização seria uma afronta à tradição. O episódio reforça a percepção de que o futebol pode estar cada vez mais dominado por interesses financeiros. No fim das contas, a repercussão da proposta de Leila Pereira mostra como uma única decisão pode abalar estruturas inteiras. O episódio não apenas mexe com o elenco e a torcida do Flamengo, mas também reacende debates sobre liderança, disciplina e gestão esportiva. O caso promete marcar não apenas a temporada, mas também a trajetória da dirigente e do próprio futebol brasileiro nos próximos anos. Aqui no Flamengo em Foco, você recebe as notícias mais quentes do Mengão todos os dias. Então já se inscreve no canal, deixa aquele like maroto e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização importante sobre o mais querido. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa notícia, a opinião da nação é fundamental. A gente se vê no próximo vídeo.